Só nós somos seres humanos. Não existe outra espécie, só a Homo sapiens. Nós somos formados por 3 partes. Primeira, a mente, o corpo, a mente e o espírito. Nós que temos a cultura cristã, consideramos como sendo corpo, alma e espírito. No mundo científico, fala-se em mente. É considerado a principal delas a mente, porque o corpo nada mais é do que uma manifestação do pensamento que é gerado na mente. Então, nós somos o que pensamos. Para você saber como você é, basta olhar o seu corpo. Seu corpo fala como sua mente pensa. Então, em todos os sentidos. Isso do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional e com relação também aos sentimentos, ao sentimento de medo, de angústia, tudo isso. Primeiro, falando da mente, tá? Eu quero comentar que eu não vou entrar na parte neurológica, que eu quero tentar explicar de forma bem lúdica para qualquer pessoa entender. Assim, de forma bastante simplória, para poder as pessoas entenderem, nós consideramos, eu considero a mente com vários compartimentos. Tem uma santa, chama Santa Teresa de Ávila, ela diz que nós temos 7 compartimentos. O primeiro compartimento é como se você pensasse numa mente bem comprida, que é o cérebro. O primeiro compartimento deles, ele cuida das necessidades de sobrevivência. E nesse primeiro contato, nessa primeira parte, tem os sentidos. Visão, audição, tato, tá entendendo? Nessa primeira parte, então, ele cuida do sentido, da sobrevivência. O que está relacionado à sobrevivência? Ao pertencimento. Segundo, a proteção. Terceiro, a nutrição. E quarto, a reprodução. Essas 4 características de sobrevivência do ser humano, elas também aparecem em qualquer animal. Então, a gente chama isso de instintivo. Quem cuida disso no nosso cérebro, na nossa mente, chama-se cérebro reptiliano. Tem um nome a ver, cérebro de réptil. Ele é bem primitivo. E essa parte, muitas pessoas utilizam e nem faz uso, é como se não fizesse uso do pensamento. Ela nem sabe que ela pensa. O papel da mente é isso, pensar. Mas tem tantas pessoas que só ficam nessa parte ele não explora a mente, sabe? Não sabe que a mente tem 7 compartimentos e que você pode ir explorando esses compartimentos. À medida que você vai explorando esses compartimentos, você vai crescendo, né? Em sabedoria. E o primeiro compartimento, ele conversa com o animal mesmo. Então, assim, se a pessoa não pensa, se a pessoa não tem valores, ela se comporta como um animal. Então, a nutrição faz parte, então ela come de qualquer jeito, ela bebe de qualquer jeito, a reprodução para ela tanto faz, entendeu? Então, é o que a gente chama de promiscuidade, e todo esse contexto é bem primitivo no ser humano. E tem muita gente hoje nesse contexto primitivo. Mas também nessa área o cérebro pensa, só que ele nem sabe que ele pensa. O segundo compartimento, que é onde a maioria do ser humano hoje está vivendo, esse segundo compartimento eles já têm noção de que eles pensam. Mas eles não sabem identificar o que estão pensando. Porque a gente pensa o tempo inteiro. Então eles não sabem o que está pensando. E quando você pensa, vem um sentimento. E esse sentimento te remete a outras coisas que pode trazer uma emoção muito forte. E aí essa emoção forte pode levar as pessoas a ficar abalada, desestruturada. Nessa parte do segundo compartimento da mente,
é onde as pessoas valorizam o conhecimento. Então, ela faz uso de todas as áreas do conhecimento, que é a inteligência, que é a memória e que é a vontade. Então, para você pensar, você precisa dessas 3 áreas, da inteligência, da memória e da vontade. Então, quando um assunto, por exemplo, entra, você me fez uma pergunta. Então, a pergunta que você me fez, ela evoca algo na memória. Aí a memória conversa com a vontade. Aí a vontade estimula a inteligência a raciocinar. E a inteligência, então, ela raciocina de forma teórica, depois de forma prática, e aí a pessoa tem uma reação que vem com sentimento, ou vem com naturalidade, ou vem com uma emoção. Tá? E isso, ele manifesta isso pelo corpo. Então, nada é passivo, só não acontece lá dentro. E aí, quando chega, e a maioria está aqui, a maioria das pessoas estão aqui, elas têm conhecimento, mas elas não sabem fazer uso desse pensamento. O segredo está em trabalhar o pensamento, porque essa parte está muito trabalhada, as escolas trabalham essa segunda parte. A igreja trabalha essa segunda parte, a mídia faz uso dessa segunda parte. Quando você entra na terceira área, na terceira parte da mente, aí já vem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: você tem tudo que você tem no primeiro compartimento, no segundo compartimento, só que você tem a chamada consciência. E a consciência começa, então, a conversar com a mente. E aí você começa a escutar o que a mente falou, pensou. Então é quando você começa a entender tipo de pensamento, que pensamento é benéfico, que pensamento não é benéfico. E aí, à medida que você vai passando de compartimento, você vai elevando essa consciência e, consequentemente, você vai buscando mais conhecimento, você vai trabalhando melhor os valores, você vai sendo uma pessoa mais empática, uma pessoa respeitosa, porque você tem agora essa consciência para te guiar. Aqui a coisa está muito voltado para o mundo, você conversa muito com o mundo. Aqui não, aqui você já começa a falar com a consciência. E todos nós queremos, a nossa felicidade depende dessa consciência. Mas que consciência é essa, professora? É a alma. Ela está ligada, a alma está ligada em todas as áreas. Só que aqui o mundo está tão barulhento, as coisas que as pessoas fazem opção, elas nem sabem que tem essa alma. Aqui também, porque ela está preocupada em estudar, em comprar carro, em viajar, em cuidar do corpo, e fazer postar no Instagram, e postar na internet, fazer like, aquela coisa toda, e correr, e trabalhar, e preocupada com a competição, tudo isso aqui. Então, ela não tem domínio sobre essa consciência. Mas a consciência fala o tempo todo. Quer ver uma prova de que as pessoas têm medo da consciência? Quando não gosta de ficar sozinho, no silêncio. Chega em casa, está sozinho, logo liga a televisão, ou logo entra no carro, liga o rádio, para não deixar a consciência falar. À noite, o travesseiro fala, eu falo que o travesseiro fala, é a consciência falando. Quando você passa para a quarta morada, aí você praticamente você já abandona o mundo. As coisas do mundo já não têm valor mais para você. Então, assim, bens materiais, você parte agora para uma elevação da sua consciência. É meditação, é oração, é silêncio, são locais de natureza, onde você vai buscar essa consciência, porque essa consciência é a felicidade. Então, todos nós temos essa consciência, que a gente pode chamar de Deus, que em nós chamamos de alma, e essa consciência que faz as pessoas serem felizes. Aí o que acontece? Aqui esse mundo está muito agitado no segundo compartimento, né? E aí as pessoas ficam ansiosas, ficam com medo, ficam deprimidas, aquela coisa toda. Aonde que ela busca o socorro que a consciência pode dar? Nos remédios. Aí ela frequenta psicólogo, frequenta psiquiatra, para buscar, para fazer acalmar o emocional dele. Eu não sei se você se eu estou fazendo entender. E à medida que você vai evoluindo, então você vai crescendo na sabedoria e você então
chega ao que a gente chama na Igreja Católica de santidade, que aí você vai direto para o céu. Então, resumindo a coisa, se você não entendeu nada, você tem que entender o seguinte: o papel da mente é pensar. Quem são as pessoas que mais pensam? Os filósofos. Então, o segredo, e essas pessoas que já estão na terceira parte, elas gostam de filosofia, elas buscam filosofia, então, e à medida que vai avançando, então ela vai buscando cada vez mais. A criança, quando ela nasce, ela já está fazendo uso exatamente daquilo que ela tem como instinto, né? E aquilo não é ruim, é necessário esse instinto. E ela começa, à medida que ela vai crescendo e convivendo com os pais, porque nesse momento são os pais a referência deles, então elas começam então, a ouvir os pais ou copiar os pais. Então ela não tem a menor noção do que ela está fazendo aqui na Terra, ela não tem a menor noção de que ela não sabe o que ela pensa, ela não sabe que ela tem necessidade fisiológica, que faz parte dos instintos, mas ela começa a copiar. Então ela copia o jeito de falar, ela copia o jeito de se postar, de se comportar, os gestos, ela copia tudo isso. E ela copia também todas as reações de sentimento e de emoção dos pais. Então é instintivo, é por convivência que você vai trabalhando nas crianças isso. E quando elas vão crescendo e começam a entender, aí você entra explicando para ela o que significa. Porque você não pode falar, só falar para a pessoa, não pode sentar aí, desce daí porque você cai, cuidado com o fogo, vai estudar, vai tomar banho. Ela não sabe o que significa, por que ela tem que fazer isso. Então ela tem que ser, alguém tem que explicar tudo isso para ela. Então, um pai, uma mãe, tem que fazer curso para poder saber educar os filhos, porque cria-se muito instintivamente, mas tem todo um porquê. No passado, como as mães ficavam sempre em casa, as crianças ficavam seguras e copiavam o tempo inteiro de todo o papel que a mãe fazia em casa. Hoje a mãe não fica mais em casa. O pai também. Então, como é que você vai passar para o seu filho naquele pouco tempo que você tem com o filho? Explicando para ele. Daí, para explicar, é preciso estudar esses assuntos. Então, não é uma coisa assim, eu tenho uma relação, eu vou fazer isso hoje, vou fazer isso aquilo amanhã. Não, as coisas vão acontecendo e aí você vai trabalhando as situações. Mas como é que você trabalha? Primeira coisa, pai e mãe tem que ser exemplo. Em todas as situações. Em todas as situações. Por exemplo, se você quer que seu filho não coma de boca aberta, não coma você de boca aberta. Você tem que vigiar. Se você quer que o seu filho tome banho, você tem que tomar banho. Se você quer que seu filho estude, você tem que estudar. Se você quer que seu filho respeite uma pessoa, você tem que respeitar primeiro. E são nos mínimos detalhes. É respeitar no trânsito, é respeitar o auxiliar que trabalha em casa, é respeitar o marido, é respeitar a esposa, é respeitar os filhos. Nós pais temos que pedir desculpa para os filhos também. Nós pais temos que falar assim, olha, desculpa, eu errei, mas eu vou procurar melhorar, e quando eu fizer de novo, você me corrige. Então, é uma via de mão dupla, porque aí a criança vai sentindo pertencente e construindo com a família todo aquele processo. Antigamente não, né? Antigamente a gente fazia e não podia falar nada, nem perguntar por que pode, por que não pode. Hoje não, é diálogo o tempo todo. E o diálogo tem que ser com conhecimento, né?